No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Hoje vou começar tentando responder um pouquinho, pelo menos, de um e-mail curioso que eu recebi de um ouvinte que falava de uma história mais ou menos assim, que ele tinha tido uma experiência sexual com um parceiro, com um amigo do mesmo sexo, de uma relação que durou um certo tempo, depois terminou, e ele então estabeleceu depois uma relação afetiva e sexual com uma mulher com a qual ele está convivendo e vivendo até hoje. Então, me deu vontade de falar um pouco sobre se existe mesmo esta fronteira que separa a homo da heterossexualidade de uma forma tão clara e tão definida. A verdade é que o tema é extraordinariamente complexo e que cabem reflexões muito mais prolongadas e profundas do que aquela que eu posso fazer em poucos minutos aqui na abertura. E, principalmente, tema complicado esse que permite também mal-entendidos com muita facilidade. Então, esse rapaz se queixava muito porque todo mundo debochava dele, brincava, e falava dele como se ele fosse ex-gay, sendo que ex-gay é uma coisa que não existe. Na realidade, os fatos são mais complicados do que isso. Os homens, por exemplo, os homens heterossexuais, quando estão em qualquer ambiente em que não existem mulheres, por exemplo, em cadeia, durante as longas travessias em navios mercantes, ou em determinadas circunstâncias militares mesmo, ou colégio interno, só masculino, todo mundo sabe que neste contexto, na ausência de mulheres, muitos homens, tradicionalmente machões até, bem claramente heterossexuais, até do tipo machões, com frequência se comportam de uma maneira a ter parceiros homossexuais muito naturalmente, como se fosse até transar com outro homem, um sinal de ser muito, muito macho, não é? Quando volta a ter mulheres no ambiente, então eles voltam ao padrão heterossexual. Parece que aí, na ausência de mulheres, o fato de existir relações homossexuais não é indicador de homossexualidade. Só na presença de mulheres é que seria homossexual aquele que tem relações com outro homem. Essas coisas são todas normas muito sem pé nem cabeça. Se vocês pensarem direito, por exemplo, entre as mulheres, o padrão é muito diferente. Não existem essas normas tão firmes. As mulheres transam com mulheres na adolescência, às vezes em qualquer fase da vida. Nos filmes eróticos é comum que duas mulheres e um homem tenham um relacionamento e as mulheres se acariciam, trocam carícias eróticas sem nenhuma conotação de, vamos dizer assim, de fixar um rótulo modelo homossexual. Ela é livre para transitar para lá e para cá, sem nenhum respeito por esta fronteira que separa homo de heterossexualidade, sendo que esse comportamento feminino provavelmente é o mais sincero, o mais verdadeiro, o mais razoável. Também ninguém sabe como definir como é que é para um homem transar com um travesti. Isso é sinal de ser homossexual, sinal de ser hétero. O que significa para um homem ter relações com um travesti? O que significa gostar de ter intimidade nas relações anais? Ou como um ouvinte insistente nos escreve com regularidade, fica muito aflito com a ideia dele gostar de ter algum tipo de penetração anal, feito inclusive pela sua mulher. Ele mesmo usa uma expressão curiosa, que é assim de ser mulher de mulher. Ou seja, ele gosta de ser mulher de mulher, às vezes está até incomodado que a sua esposa só gosta agora desse tipo de procedimento e às vezes ele se sente incomodado porque parece que ele está virando homossexual por causa disso. Não existe esse negócio de virar homossexual, deixar de ser heterossexual. Essa fronteira provavelmente é muito mais frouxa, muito mais fluida, e essa ideia de ficar catalogando é muito ruim. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar desta forma e ver se conseguem ter uma reflexão mais ampla, mais abrangente, e não pensar por rótulos, porque pensar por rótulos sempre será uma forma limitante e uma forma mais ou menos empobrecedora. Muito bem. Essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer. Já temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Pois não, o seu nome, por favor?
Eu prefiro não me identificar, pode Não, ser? não, vocês dão um nome qualquer, pode chamar de Maria, tá Pode, bom? Aline. Hein? Aline? Aline, tá bom. Quantos anos você tem, Aline? 36. Pois não, qual é o problema? Aline, doutor, primeiramente, parabéns pelo programa. Muito eu obrigado. assisto todo domingo, ouço todo domingo. Pode também Senhora- assistir, se você for na CBN no site, tem lá uma câmera, você pode assistir o programa também. Nossa, fantástico. Parabéns, e profissionais como o senhor faz a diferença hoje, viu? Parabéns. Obrigado. Então, doutora, a pergunta é a seguinte, é voltado para a família. Minha família tem 5 filhos, tá? 3 meninas e 2 meninos. Sua E família hoje é de eu tô- origem, você é uma desses filhos? Sim, 3 meninas e 2 meninos, eu sou uma delas. Sim. E assim, é mais comportamento, entender a característica, se teve alguma influência do pai no comportamento adotado por uma das meninas e por um dos meninos, né? Como é que é o pai e como é que são esses meninos aí? Então, o meu pai, ele foi sempre assim, responsável com a família, preocupado, mas um pouco agressivo. Sim. Né? Sempre levou os filhos ali muito por perto, rédea curta, com medo dos filhos se perderem, sei lá, seguir um outro caminho que não fosse o que ele havia determinado, né? Sim. Então, essa agressividade, que é o assunto principal, o senhor acha que a agressividade dele transfere para o comportamento dessas 2 meninas e desse menino? O senhor acha que o comportamento agressivo dos filhos é característica própria? Já vem? Mas os outros filhos não são agressivos? Não são. Então quantos são agressivos e quantos não são? São 2 meninas agressivas e um menino agressivo. E a sua mãe é mansa ou é calma? Ou é Tranquila. brava? A sua mãe é mais Tranquila. calma, não é agressiva. Não. Então você veja que na realidade não dá para a gente fazer nenhum tipo de generalização nesse caso, né? Porque são 5 filhos, 3 parecidos com o pai, 2 parecidos com a mãe. Isso define, a única coisa que define efetivamente é o seguinte, que parece que quando o pai e a mãe são muito diferentes, quer dizer, existem 2 modelos de comportamento, um do pai e um da mãe, um mais estourado, um mais extrovertido, em geral um pouco mais egoísta também, etc. E o outro tipo mais manso, mais calmo, mais panos quentes, mais tolerante e às vezes mais generoso. Então se tiver um filho só, este filho pode escolher qualquer um dos 2 modelos. Se tiver 2 filhos, um fica parecido com o pai, um fica parecido com a mãe. Se tiver 3 filhos, o terceiro filho fica livre para escolher de novo, o quarto fica o oposto do terceiro, o quinto volta a ser livre. Então, na realidade, tinha que ter sempre 3 de um jeito e 2 de outro. Aqui foram 2 mais mansos e 3 mais agressivos, mas podia ter sido perfeitamente o inverso, né? Então, eu acho que realmente o que existe não é só o temperamento. Certamente o temperamento, quer dizer, a maneira de ser de nascença de cada um dos filhos, definitivamente interfere na maneira final, no resultado final, que vai ser o comportamento de cada um deles. Mas certamente também existe uma influência relevante do modo de ser dos pais. Não é? Agora, como os pais sendo diferentes, sempre vai existir essa repetição dos 2 modelos entre os filhos. Né? Volto a dizer, sempre que existe um número ímpar de filhos, um dos 2 modelos vai ter que ser um modelo predominante. Quer dizer, aqui predominou mais o modelo do seu pai em detrimento do modelo da sua mãe. Mas definitivamente mostra que se pai, e a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, se você é do tipo manso, vamos supor que você é das mansas, e casa com um moço também manso, 100% dos seus filhos vão sair mansos, qualquer que seja a natureza, o temperamento e o caráter deles. Ou seja, quer ter garantia de filho manso, também case-se com outro manso. Aí fica todo mundo manso, um único padrão dentro de casa, um único padrão dentro de casa, provavelmente você vai ter uma qualidade, vamos dizer assim, ambiente familiar, homogêneo, padronizado e muito gratificante para todos. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu tenho aqui um e-mail do Marcos, que nos enviou o seguinte: doutor, estou separado há 2 anos e tenho 3 filhos. Minha ex-mulher está para se casar novamente. Embora eu também tenha um novo relacionamento, não consigo aceitar esse fato.
Dói muito saber que esse homem vai ocupar o meu lugar na casa e meus filhos estarão ao lado dele. Me sinto muito angustiado, parece que estou morto. O que faço para virar essa página? Então, Marcos, na realidade, eu nem sei se dá para virar tão completamente a página. É uma situação um pouco desagradável, são esses problemas que surgem, vamos dizer assim, complexos problemas que surgem a partir das separações e novos casamentos, né? Às vezes o indivíduo, como é o seu caso, não fica com ciúmes da ex-mulher e nem tem muito problema com a ex-mulher, mas tem problema com o papel que o novo companheiro da sua ex-mulher vai ter em relação aos seus filhos e o próprio espaço que vai ocupar dentro da casa. Ou seja, se a casa ficou para a sua ex-mulher e se esse homem entrar na casa, ele entra na casa, ocupa realmente o seu lado da cama, ocupa o papel de alguma maneira relevante, um papel relevante em relação aos seus filhos, e isso é uma sensação desagradável, que parece mesmo que você morreu e foi posto para fora. Na realidade não é bem essa situação também, mas efetivamente o que acontece é que você fica numa situação bastante constrangedora e bastante difícil, sem muita saída, porque não há como você não aceitar o fato, quer dizer, você não pode impor à sua ex-mulher que ela não tenha um parceiro fixo e que esse parceiro fixo não se transforme num marido e, portanto, com direito de casar e de conviver naturalmente com os seus filhos, especialmente se se trata de uma pessoa digna e uma pessoa de respeito contra a qual você não possa ter nada. Neste caso, a situação fica mais difícil ainda, porque se o cara for legal e se os seus filhos gostarem muito dele, você vai ficar mais enciumado. Eu volto a dizer, o ciúme não é da ex-mulher, o ciúme é dos filhos, esse ciúme dos filhos não tem muito jeito, você vai ter que aprender a conviver com eles e não vai ter como também deixar de ficar um pouquinho incomodado, mas vai ter que aprender a não sabotar, pelo menos, o relacionamento deles com o novo marido da sua mulher, ou com aquilo que hoje o pessoal costuma chamar de padrasto. Quer dizer, não há como você fazer outro caminho a não ser engolir este sapo e tratar de tocar a sua vida para frente. É duro, mas essa é a realidade dos fatos quando existem as separações. Esse é o novo mundo e todos nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora sim ouvinte na linha. Gostaria de saber o seu nome, a idade e qual o tema. Pois não, alô? Alô? Pois não. Boa noite, doutor Gicovac. Boa noite. Meu nome é Cíntia, eu falo do Rio de Janeiro. Pois não. Eu tenho um assunto que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Pois não. Meu namorado e eu nos conhecemos há 3 meses e nos apaixonamos assim intensamente. E temos passado longas horas juntos. Cada dia o grude aumenta e a ponto da gente ter muita dificuldade de tocar o nosso dia a dia. Por sorte, a gente tem liberdade de horário devido às nossas atividades. Quantos anos você tem, Cíntia? Eu tenho 54 e ele 59. Sim. E aí a gente tende em excesso o nosso tempo junto. O trabalho acaba ficando prejudicado, que gera culpa, insegurança. E a gente se sente até inoperante em alguns momentos, como em plena segunda-feira de manhã, e a gente não sabe como resolver isso. Tem solução? Tem sim, é só ter um pouquinho de paciência. Isso quer dizer que você já teve experiência conjugal antes? Você já foi casada? Já. Tanto ele quanto eu. Sei. E você fazia tempo que estava sozinha? Fazia. Fazia muito tempo que você não se apaixonava desse jeito ou nunca foi assim? Fazia muito tempo, uns 8 anos mais ou menos, que eu não me apaixonava. Sei. E ele é uma pessoa com a qual você se sente muito parecida? Essas conversas fluem fácil ou tem muito atrito, tensão e diferenças? Nenhum atrito, por isso que o grude só aumenta porque a gente tem muita empatia, muita afinidade. Isso dá medo? Não é que dá medo, é que a gente às vezes tem dificuldade de tocar a nossa vida, até a produtividade está caindo. Então, claro, mas Cíntia, isso é temporário, é só nessa fase inicial. Vocês têm planos de ficar juntos de vez?
Olha, se isso for crescendo desse jeito, eu acredito que não sim. precisa crescer mais, não. Até talvez seja até bom parar de crescer um pouquinho, não é? Porque se crescer mais, vocês vão ter que largar tudo e ir para uma ilha deserta e aí vão se entediar profundamente lá, né? Então eu acho que não é para crescer. Isso aí que se mantiver e se, ao contrário, se conseguir manter esse mesmo nível de intimidade, de relação e de prazer na companhia, sem essa obsessão, porque pelo jeito estão meio obcecados um pouco, né? Eu acredito que nós estamos dentro daquela estatística que a senhora pregou, de 5% de casal feliz. Sim, mas feliz, mas que está numa fase inicial que está meio assustado ainda e muito grudado demais, né? E você consegue dormir bem, Cíntia? Consigo, muito bem. Mesmo quando está longe dele? Sim, consigo. Vocês não ficam se telefonando o dia inteiro, não? O dia inteiro não, mas nos falamos todo dia e grudamos geralmente de sexta a segunda de manhã, sem condições às vezes de trabalhar de manhã, segunda-feira. Tá certo. Então, veja bem, eu acho que vocês não deviam se preocupar nada, isso é apenas a forma inicial, como se manifesta nas relações de boa qualidade mesmo. Evidentemente, 3 meses hoje, com esse tempo de convívio assim intenso, é tempo mais que suficiente para ver que isso aqui não vai ceder, quer dizer, não é uma fogo de palha, é uma coisa sólida e consistente que provavelmente vai se manter mesmo consolidado e talvez um pouquinho mais calmo apenas, um pouco menos, vamos dizer assim, aflitivo e um pouco menos, vamos dizer assim, obsedante a ponto de poder liberar vocês outra vez para terem interesses outros que sejam relacionados também com outros aspectos da vida. De maneira que eu penso que vocês não devem se afligir nem um pouquinho, talvez só exigir um pouco mais de disciplina um do outro, no sentido que segunda-feira de manhã vocês tratem de ir trabalhar, não é? E fazer aí o básico para que não tenham problemas profissionais. Mas definitivamente é como se fosse um período da adolescência em relação ao qual fica muito difícil quando os meninos e meninas estão entusiasmados sentimental ou mesmo sexualmente, é muito difícil ficar prestando atenção nas aulas de geografia. Agora eu acho que é difícil para vocês prestar atenção total nas coisas do trabalho, mas isso passa já já. Eu tocaria a vida em frente e não me preocuparia. E boa sorte a vocês que provavelmente vão viver, sim, muito bem e em concórdia por um bom tempo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos outro ouvinte na linha, seu nome, por favor? Boa noite, doutor Flávio. Pois não, boa noite. É João, eu tenho 40 anos, sou solteiro. A minha questão é a seguinte, com relação à cobrança da família sobre as pessoas que são solteiras, né? Você passa muito tempo sem ver um parente, uma irmã, aí quando as pessoas chegam na sua casa, fulano, você já casou, não casou ainda, não arruma namorada, não sei o quê, né? Aí fica essa cobrança assim meio maliciosa. Sim. Até também no trabalho, né? Todo mundo sabe que você é solteiro, aí todo mundo fica se gabando que tem mulher, não sei o que tal, o cara não tem mulher, né? Solteiro. As pessoas têm essa mania, né? De cobrar das pessoas. Ô Joel, da onde você é? Você mora onde? Eu sou de Recife, mas moro aqui em São Paulo. Mora em São Paulo, né? Eu estou aqui há 5 anos e participei da sua gravação no dia 11 e terça-feira que vem eu vou de novo. Oba. Então, gostei bastante. Então, fico contente porque assim já temos um freguês lá, né? Pelo menos eu vou terça-feira, sempre que puder eu vou, né? Porque eu perdi meu emprego em julho, aconteceu um problema no serviço, eu tive uma contrariedade. De lá para cá também eu perdi o sono, não consigo dormir direito. E então eu tenho que me virar com o meu tempo, né? Sei. Ô Joel, essa dificuldade, vamos dizer, ser solteiro é uma coisa que você gosta de ser solteiro ou você é solteiro porque ainda não achou uma mulher certa? Eu gosto também, né? É bom. Gosta. Mas se aparecesse não tinha problema, mas eu vivo numa boa, não tem problema não. Também não está correndo atrás desesperado não, né? Não, de forma nenhuma. Então, você está muito certo. Você, me desculpe falar com toda franqueza, mas eu acho que o pessoal, às vezes, que é casado, tem um pouquinho de inveja até dos solteiros, nos dois sentidos. Tanto da liberdade que o solteiro tem de poder sair, circular, paquerar e ser dono do seu nariz do ponto de vista das intimidades com outras mulheres, quanto da liberdade de poder ser dono do seu nariz mesmo dentro de casa, dormir a hora que quer, acordar do jeito que quer, deixar a luz acesa ou apagada, a televisão ligada, desligada, enfim, toda esta liberdade que quando você mora junto com outra pessoa, você evidentemente tem que compartilhar os espaços e tem que acertar e dividir, vamos dizer assim, todas
vamos dizer, todo o problema do cotidiano tem que ser compartilhado com mais uma pessoa. Aqui você ganha uma plena e total liberdade, você fica numa condição bastante confortável e realmente, se você se dá bem, e esse é outro motivo de inveja, a pessoa que consegue ficar bem sozinho, porque a grande maioria dos homens, na verdade, é essa, não consegue ficar bem sozinho. Você conseguindo, você é motivo de inveja, por causa da liberdade e por causa da competência para ficar bem sozinho. Só saia desta condição, que é ótima, se você realmente encontrar uma parceria que seja muito, muito melhor do que isso. Ou seja, de mal casado, você não deve abandonar a condição de solteiro para virar mal casado. Só se for para ficar muito, muito bem casado. Muito obrigado pelo seu telefonema. O Luiz nos escreveu o seguinte: Dr. Flávio, namoro uma moça que trabalha na mesma empresa que eu. Sou executivo, mas não há relação de subordinação entre nós. Ela já teve 2 relacionamentos com homens que trabalham conosco e tenho dificuldades de aceitar esse fato. Não me agrada saber que os ex-namorados dela fazem parte do nosso convívio. Me sinto o cara que namora a garota que já foi conquistada. Fico constrangido com esta situação. Qual a sua opinião sobre isso? Então, Luiz, mais uma vez, assim como no outro bloco, aquele rapaz cuja ex-mulher vai se casar de novo e vai ocupar o espaço dele dentro de casa, mais uma vez nós estamos diante de situações originais que a cultura moderna e a contemporaneidade vão criando para todas as pessoas, não é? Hoje as pessoas têm que aprender a conviver com situações que no passado seriam absolutamente indigestas. Uma delas é esta: você tem que conviver naturalmente com um ex-namorado da sua atual namorada. Quer dizer, ela não fez nada de errado, não há nenhum problema no comportamento dela, apenas o fato de que, como quase todo mundo, ela encontrou parceiros sentimentais no ambiente de trabalho, o que, aliás, é o lugar mais adequado para encontrar parceiros sentimentais do que em lugares, vamos dizer, de badalação, ou até um bom sinal em termos de qualidade da pessoa, não é? Buscar encontrar pessoas com afinidades em ambientes onde ela circula naturalmente, e não onde ela tenha ido com a finalidade de paquera. O fato de ter esses 2 relacionamentos no ambiente de trabalho pode ter um certo constrangimento inicial, porém, eu penso que você vai conseguir superar isso, porque é um constrangimento até certo ponto tolo. O fato de namorar uma garota que já teve outros namorados é a situação de todo mundo hoje, não há nenhuma razão para constrangimento, e a minha opinião é que você tem que aprender a tirar de letra, porque não é absolutamente sinal de nenhuma falta de qualidade ou de competência sua, e muito menos falta de valor, vigor, dignidade por parte da sua namorada. Então, ela deve ser uma moça muito agradável, muito simpática, e por isso mesmo bem atraente e com um certo ibope, e isso cria essas circunstâncias que são todas elas sinal de de bom agouro, e tomara que vocês consigam caminhar bem nessa relação. Muito obrigado pelo seu e-mail. Alô? Oi, meu nome é João. João, pois não, João? Doutor, eu queria saber, na verdade, a opinião do senhor, assim. Eu tenho um problema com a compulsão. Eu tenho até vergonha de falar, mas é por garota de programa. Sim, mas por que vergonha de falar, João? Aqui ninguém está sabendo nem quem você é, nem nada, você pode nem ser João. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33. Você é fascinado por garotas de programa? Pois é, eu já tive várias namoradas, atualmente eu tenho uma noiva, né, de 2 anos, mas assim, desde a idade de 14 anos que eu venho procurando garotas de programa. Assim, onde eu passo, eu vejo uma casa noturna nova que abriu, eu vou lá, visito, fico com as garotas de programa. Quando eu vejo na rua alguma fazendo ponto, mesmo que eu passe direto, que eu não faço programa com ela, mas depois eu fico pensando, até eu voltar naquele lugar e fazer programa com aquela garota. Então, assim, na verdade, virou uma compulsão, sabe? E isso me deixa muito chateado comigo mesmo, decepcionado comigo mesmo, porque minha consciência fica pesada de eu não sendo honesto com as minhas companheiras, né? Me deixa, às vezes, chateado comigo também, porque eu acabo gastando meu dinheiro, eu acabo comprando um prazer que é muito mais agradável, prazeres normais sem ser comprado. Mas essa compra me dá uma sensação assim
compulsivo. É a compra que dá ou na verdade é o fascínio que você acaba sentindo por esse tipo de personagem que parece assim uma pessoa meio sem lenço, sem documento, sem muita responsabilidade, meio leviana? Qual é o fascínio mesmo? O fascínio, eu acho que é ter, né, aquela pessoa ali que eu vi, né, eu poder ter um momento de prazer com ela, e por ter essa vida escusa, essa vida paralela, né, que só eu sei, e não conto com mais ninguém. Então, acho que é isso que me fascina mais. Então, mas tem um clima, né, de vulgaridade, de baixaria na coisa, tem, né? Com certeza tem. E não é esse clima também a coisa que fascina muito? Justamente, esse clima também. É essa vida, né, escusa, essa vida paralela à minha vida normal que eu levo. Que a minha vida normal, assim, que eu levo é um cara sério, um cara responsável, trabalhador, um cara que tem relacionamentos fixos. Mas, João, por exemplo, com a sua noiva, você tem uma liberdade sexual maior? Você fantasia, ou vocês fantasiam um clima também de certa vulgaridade, parecido com esse ambiente que você encontra com as garotas de programa, ou com ela você tem um comportamento completamente diferente? Não, com ela também tem essa mesma... esse mesmo clima. E ela topa bem? Liberdade sexual, tanto sério, às vezes vai para o lado vulgar também, então, fantasias. E ela não topa bem isso? Topa bem sim. E nem assim te satisfaz? Você ainda assim gosta de sair com as prostitutas mesmo, é isso? Parece que tem um sabor diferente, entendeu? Aí vira essa questão compulsiva de eu não resistir, né? Em ver e ficar só no ver mesmo. Eu tenho que ir lá experimentar e sair. E às vezes eu fico meses e meses sem procurar uma garota de programa, mas às vezes aí nesses meses e meses fica aquela coisa... Mas aí você se masturba fantasiando essa situação? Às vezes sim. Sim. Às vezes sim, mas é muito raro, mas eu procuro mesmo. Procura mesmo, né? Sim. E João, não dá para controlar? Se você quiser controlar, não dá para controlar? Pois não dá. Não dá, não, então não é uma compulsão tão forte que não dê para controlar. O que é uma mas vontade. É uma coisa que fica assim na cabeça, aquela coisa, o controle fica desgastante, sabe? Eu controlo, mas fica aquela coisa desgastante. É a coisa maçante. Então, e quando eu vou e faço, eu já me sinto aliviado, já me sinto... E aí fica um bom tempo tranquilo e depois volta a ficar um pouco... Então, o que eu penso aqui é o seguinte, João, na realidade todos nós temos nossas vontades, nossos fascínios e principalmente nesse mundo do erótico, que é um mundo mais ou menos sem fim, né? Onde sempre existem coisas que podem ser pesquisadas, parece que mulheres diferentes, mulheres novas, mulheres sempre nesse clima ou do proibido, do vulgar, etc., parece que são particularmente fascinantes. E ao mesmo tempo, existe, além do eventual alívio pela resolução da compulsão, costuma existir uma certa frustração depois, porque a relação sexual sem... vamos dizer, cumplicidade, sem intimidade sentimental, etc., ela deixa um certo vazio depois, não é? Quer dizer, fica uma coisa um pouquinho pobre, de maneira que, às vezes, as pessoas acabam, com o passar dos anos, perdendo o gosto por isso, porque isso parece uma coisa meio vazia, meio monótona, meio repetitiva. É só mesmo uma vontade de fazer coisa extravagante fora do padrão obrigatório, porque com a sua noiva você provavelmente tem uma vida sexual suficientemente gratificante e prazerosa e com a vantagem enorme que depois que você tem a relação, você tem um contexto e um clima de intimidade que provavelmente é mais aconchegante do que aquele que você pode experimentar com uma garota de programa, porque quase sempre depois que você sai com um garoto de programa, quando termina a relação, o desejo é sair o mais rápido possível da situação. Então, esse vazio costuma ser até um vazio meio um pouco pobre. Talvez com o tempo você vá prestando mais atenção neste detalhe e vai perdendo um pouquinho esse gosto, essa compulsão, e talvez mais para diante você consiga
ter um domínio maior sobre todas as suas vontades, inclusive sobre essa, né? O indivíduo senhor de si mesmo é aquele que manda nas suas próprias vontades. Eu espero que você chegue lá o mais rápido possível, para não ter que viver depois cheio de culpa, de constrangimento, e estar fazendo coisa que você mesmo desaprova. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Alfredo. Pois não, Alfredo. Primeiro eu agradeço a Deus a oportunidade de falar com o senhor, que tem um poder de orientação muito grande. E muito obrigado. A minha situação é o seguinte: eu tive uma vida matrimonial, uma vivência matrimonial por 14 anos com uma mulher. Eu vou fazer agora 65, ela tem 36. Tínhamos por hábito eu passar o final de ano, Natal aqui, e viajava, passava ano novo com a minha família, irmãos, primos, etc. E regressava em fevereiro. Eu levava, temos 3 filhos, uma de 10, uma de 7 e um bebê. Sim. De 14 meses. Regressando da última viagem, isso foi em fevereiro, eu recebo um telefonema dizendo, as palavras foram assim: você está preparado para a notícia? Se você, conforme a sua reação, você não entra em casa. O que você está falando? Eu tenho um amante. O choque foi tão brutal que eu quase bati de frente num canteiro central da BR-116. Bom, resumindo, de lá para cá eu viajei 860 quilômetros com as 2 crianças atrás, ia parar em Volta Redonda, vim direto para São Paulo, estava vindo de Minas. Entrei sem maiores coisas, botei as crianças para dormir, disse a ela que gostaria de conversar com ela, mas não estava em estado de espírito naquele momento. No dia seguinte, eu fui vê-la meia-noite. A chamei para conversar e ela disse que não tinha o que conversar, que ligou a televisão. Começamos a discutir, eu tomei o controle da mão dela, acabei quebrando o controle e falei: conversa comigo, meu estado de espírito não está em situação de que eu me controle. Bom, daí, no final da história, veio polícia na minha casa, que a então sogra chamou. Eu contei para o policial por que eu havia feito, ele foi embora e aí começaram os telefonemas, eu atendia, desligavam, ela atendia o celular quando eu estava próximo, ela cortava. Se passaram uns 15 dias depois eu saí de casa. Bom, resumindo, ela era minha procuradora. Tínhamos 10 lojas, ela deu uma para o sogro, sogra, cunhado, cunhada, com cunhado e transferiu as cotas da empresa para o irmão. O Todas? Apartamento, senhor? Todas as cotas? Não, ela deu 6, vendeu uma e ficou com 3. Sim. E você ficou sem nenhuma? Não, 0. Pegou o apartamento, transferiu em nome do sogro, eu vim saber de um advogado, o advogado disse. Ela fez o quê? Eu falei, doou o apartamento. Se ele ficar com ele um ano depois ele pode doar para ela de novo e acabou, você não tem o que reclamar. O dinheiro é de só menos importância porque eu sou engenheiro, sou formado em marketing na Universidade de Rice, nos Estados Unidos, não tem problema com o lado financeiro. O pior veio depois, que ela veio dizer que o bebê, que eu amei a gestação, dei todo o cuidado possível, naquilo que o homem pode dar, marido e mulher, esposa, amor e amor, e essa criança eu amei. E ela depois, já a criança, aos 9 meses, ela veio dizer, essa criança não é tua filha. Eu tenho DNA e não sei o quê. E agora, o que ocorre? Nós não fizemos nenhum acordo judicial, nada. Fizemos o seguinte, que eu iria ver as crianças, só que ela retém a bebê. Hoje, por exemplo, uma situação. Eu fui buscar as 2 mais velhas, ontem eu abri mão, porque o domingo fica com ela, o sábado para mim. Ela queria uma festa, não queria que eu estivesse presente. Falei, eu troco. Eu abro mão das 2 em diante, você fica com as crianças e eu pego hoje 2 horas da tarde, que é o domingo, e você trocamos os horários. Quando eu fui pegar a bebê, ela disse, olha,
a irmã, a bebê está dormindo. Só que ela se tornou irresponsável com relação à criança. Ela não é mãe da criança. Como ela trabalha, ela deixa a criança com a irmã, contratou a irmã como empregada, chega em casa, não dá atenção, passou 5 dias dessa semana sem ver as outras duas, e o tempo que ela poderia dedicar era fazer 2 dias na semana tempo para estar com um novo companheiro, ela faz, sai 1 hora e volta às 7 da noite. É incapaz de fazer o mesmo tempo para as crianças. Quem foi mãe e pai dessa criança num período muito grande foi um empregado, pelo que eu vim saber, porque ela dizia que ia levar a criança que estava amamentando e na realidade deixava com o empregado. Sim. Bom, final da história. Final da história. Eu preciso saber do senhor o seguinte. O que o senhor me sugere numa situação dessa? Porque eu estou em atrito, vejo a falta de carinho. O que eu reclamo é o seguinte: falta de responsabilidade de ser mãe, doutor. É isso. Então, Alfredo, eu infelizmente não vou poder lhe sugerir muita coisa, porque a situação é bastante delicada. Eu acho só o seguinte: é uma história muito triste, muito chocante mesmo, não é? Parece que você foi pego completamente de calças curtas, em todos os sentidos, né? Houve alteração, quer dizer, falha grave de caráter nesta sua esposa, e você ou não percebeu, ou ela, essas falhas de caráter, ela conseguiu esconder de uma maneira muito definida, né? Depois acabou quase que aplicando um golpe no sentido pleno do termo, quer dizer, envolvendo a questão patrimonial, a criança menor, e mesmo a relação com os filhos, não é? Eu não sei, mas aqui, do meu ponto de vista, isso é caso para uma ação, vamos dizer assim, a mais drástica possível do ponto de vista jurídico, porque eu acho que lutar aqui por todos os seus direitos, não só de paternidade, como de reaver uma parte destes comportamentos, que são obviamente comportamentos inadequados e moralmente muito duvidosos, e não sei quanto juridicamente não são reversíveis, inclusive em termos de guarda e postura em relação à filhinha menor, porque o fato de ela depois dizer que não tem, que tem o DNA, mas na verdade tem o registro da criança em seu nome. Eu lutaria muito para, vamos dizer assim, preservar, vamos dizer assim, a boa relação sua com essas crianças e até certo ponto para não deixar impune um comportamento assim moralmente condenável da sua esposa. De todo modo, muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos então para o ouvinte que temos na linha. Seu nome, por favor? É João. Pois não, João. Doutor, boa noite. Boa noite. Gostaria de obter uma orientação do senhor. Eu tenho TOC. Sim. Então, eu passei a fazer um... TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Sempre explicar para as pessoas que tipo de ritual ou que tipo de pensamento você tem, João. O meu é com relação ao medo de doença, né? Sei. No caso. E aí eu iniciei um tratamento num local público, não sei se convém falar o nome. Não faz diferença. Eles fazem um HC, eles fazem um tratamento com pessoas que têm TOC. Só que o tratamento que eles oferecem, o qual eu iniciei, é medicamentoso. E o trabalho que eles fazem é assim, de ter que tomar, começa tomando medicamento, agora são 4 comprimidos ao dia. Sim. E como é só medicamentoso, a primeira pergunta é com relação a esses medicamentos, no caso o medicamento que eu estou tomando, mas estou pensando em parar, é o fluoroxetina, que são 4 ao dia. Se isso assim, traz assim algum malefício ao organismo, deve ser uma quantidade até considerável, né? 4 comprimidos por dia. E se depois que eu parar de tomar os medicamentos, se não volta ao TOC, porque o ideal não seria fazer também um tratamento terapêutico, no caso? Funcionou com o remédio? Alivia, né? Ajuda. Então. Mas não sei se resolve. Então, João, na realidade é o seguinte, você sabe, o hospital público tem suas limitações para fazer todos os tipos possíveis de tratamento. O ideal é que se associe tratamento medicamentoso, com medicações tipo antidepressivo, como essa que você está tomando, isso está certinho, né? E associa-se isto a tratamento psicoterapêutico de vários tipos, e essa é a tendência, vamos dizer assim, para se garantir que não exista
vamos dizer, que aumenta a chance de resolução do problema, né, no médio e longo prazo. Agora, não é verdade que você parando o remédio volta tudo como antes, e até porque se voltar, você volta a tomar o remédio. É o que um hospital público às vezes pode fornecer. Não adianta muito a gente queixar disso, não é? Porque a gente sabe das limitações da circunstância e muitas vezes eles reservam os tratamentos mais rigorosos ou mais completos para as pessoas que tenham distúrbios um pouco mais graves, e provavelmente não é esse o seu caso. Quer dizer, o medo de doença ou medos e pânicos, etc., fazem parte desse quadro, vamos dizer assim, global, chamado mais obsessivo, mas não é propriamente o transtorno obsessivo compulsivo como se define, e por isso mesmo você está sendo medicado de uma forma a amenizar o sintoma, sem garantia de que possa haver plena recuperação, mas com boa chance de que você consiga ficar bastante bem só com o uso dos remédios. Siga direitinho a prescrição dos médicos, não faz mal nenhum uso do remédio e não tome nenhuma iniciativa sua. Faça exatamente como eles recomendam, porque é um hospital de altíssimo nível, esse onde você está se tratando. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Doutor, é o João, tudo bom? Pois não, João. Doutor, primeiro, pela vez primeira eu estou ouvindo o programa do senhor aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e estou adorando. Então fica freguês e faz propaganda por aí, João. Ah, não, com certeza. E eu gostaria de convidar o senhor para qualquer dia desses aí, tá vindo aqui para Mato Grosso, aqui, nos visitar aí. Tá bom. Nos agradar com a presença do senhor. Mas, enfim, a pergunta, doutor, é o seguinte. Eu e minha esposa, nós temos um relacionamento muito apimentado, muito bom. Um relacionamento aí há 12 anos. Eu estou extremamente apaixonado por ela. Mas tem um porém, doutor. Quando nós estamos no ato sexual, assim, no momento nosso, né, eu peço muito para ela, isso aumenta muito o nosso libido, principalmente o meu. Ela se sente um pouco constrangida. Eu peço para ela chamar o nome de uma outra pessoa, chamar enfim, entendeu? Eu gosto de imaginar que naquele momento... Ela não é ela. Ela não é ela? Não. Ela é ela, mas... Você que não é você? Não, ela e mais uma outra pessoa, um outro homem, sim, entendeu? Você imagina uma fantasia. Sim, é uma fantasia, enfim, e ela se sente constrangida. E eu gosto muito, eu percebo que, assim, na hora que a gente termina, eu fico muito feliz e tal. Isso me compensa bastante, entendeu? Sim. Fora disso, terminou, eu sou extremamente ciumento. Eu nunca... É só imaginação. Sim, tá entendendo? E eu gostaria de saber se isso é patológico em si. Eu não sei, doutor. Então, na realidade não é patológico, é comum, e são fantasias eróticas, porque o sexo, na verdade, é um mundo mais da fantasia até do que da realidade. Tem muita fantasia envolvendo a sexualidade, e eu acho que os casais, inclusive, apimentam a relação e tiram o clima, vamos dizer assim, tão romântico do casal, e puxam para um clima mais erótico através do recurso dessas fantasias mesmo, e não vejo nenhum problema. E acho que a sua esposa também devia aprender a curtir as fantasias sem sentir nenhum tipo de constrangimento. Faz parte do clima erótico tentar, num casal, subtrair o aspecto romântico e puxar um pouquinho para a vulgaridade, porque é no contexto da vulgaridade que as coisas funcionam melhor do ponto de vista sexual. Nenhum problema, tudo normal, João. Segue em frente e continue apaixonado pela sua mulher e fazendo o sexo do jeito que seja o mais gratificante para vocês dois. Muito obrigado pelo seu telefonema e um abraço aí para Cuiabá. Aqui temos também o e-mail do Francisco, que nos mandou o seguinte. Doutor, tenho 44 anos e nunca me casei. Só consigo abordar mulheres atraentes depois de ingerir bebida alcoólica. Isso é normal? Seria possível substituir a bebida por calmantes? Olha, Francisco, provavelmente os calmantes não teriam a mesma eficiência que o álcool. O álcool, para este fim, é extraordinariamente eficiente. E não é nem, como as pessoas pensam, porque o álcool é uma droga socializante. Na realidade, o álcool não socializa nada. O que ele faz é diminuir totalmente a importância que o outro tem para nós. Quando o indivíduo está bêbado mesmo, trata todo mundo igual, mas não igual no sentido de trata todo mundo bem, é solidário. Trata todo mundo igual a quase nada, porque é só ele que fala, ele diminui a importância da outra pessoa aos olhos dele,
quando o indivíduo bebe, ele fica muito mais à vontade no mundo, porque ele diminui a importância e o peso das pessoas com as quais ele está convivendo. Não é? Então, o álcool não é uma droga de socialização, é uma droga que dá indiferença ou diminuição da importância da relação interpessoal e da relação com as pessoas. Nesse aspecto, ela facilita a abordagem, porque os homens legais tendem a endeusar demais as mulheres muito bonitas, e a beleza feminina, eles ficam se sentindo muito diminuídos e muito por baixo e com medo de chegar nelas. Né? Na medida em que bebem, eles não sentem nem um pouco este medo, porque eles ficam numa situação de igual para igual, posto que todos os valores dela, aos olhos dele, desaparecem, e eles ficam então em condições de chegar nelas com mais facilidade. Não é? Com a bebida, o homem valoriza menos a mulher bonita, e não é, portanto, uma droga de socialização, e sim uma droga que diminui a importância e o valor dos interlocutores. Todo mundo fica igual, e igual a muito pouco. Infelizmente, não há substituto para isto, a não ser a competência sua para avançar emocionalmente e parar de se sentir diminuído por baixo só porque uma moça tem muita beleza e desperta fortemente o interesse sentimental ou sexual seu. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso e Alessandra Dias. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.